E agora, o momento alto deste Congresso, desta sessão de encerramento do 20º Congresso, tem a palavra o nosso Presidente eleito, Dr. Duarte Freitas. Senhor Presidente do Congresso, meu querido amigo José Manuel Bolieiro, Senhor Presidente do Partido, querido amigo Pedro Passos Coelho, excelentíssimo representante do PSD Madeira, excelentíssimos representantes dos partidos políticos, excelentíssimos representantes das associações sindicais, empresariais e cívicas, excelentíssimos membros do Corpo Consular, senhoras e senhores jornalistas e técnicos da comunicação social, caríssimos autarcas que hoje e aqui muito nos honram com a sua presença nesta sessão de encerramento do nosso Congresso Regional do PSD Açores, ilustres convidados, Senhor Presidente Honorário do PSD Açores, amigas e amigos congressistas. Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Dr. José Manuel Bolieiro, depositamos em si muita esperança, certos de que no cargo que ocupa agora representará com dignidade que lhe é reconhecida e com a inteligência que todos também conhecemos o PSD Açores. Senhores congressistas, muito obrigado a todos pelo vosso contributo, pelo apoio e pela vossa motivação. Tudo farei para que um dia este Congresso seja lembrado como o início de uma caminhada vitoriosa. Senhores representantes dos partidos políticos, do Partido Socialista, do CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda e do PPM, quero dizer-vos que o pluralismo é a única forma de concretizar a democracia. Democracia que se faz de consensos e também, naturalmente, de divergências. O PSD Açores, a todos, dirige uma palavra de apreço e sublinha que em tempos tão difíceis o diálogo é tão importante como a afirmação de uma alternativa. Aos representantes sindicais, digo que nunca foi tão importante interpretar e dar voz às preocupações dos trabalhadores, mas também agora, mais do que nunca, é preciso pensar naqueles que não têm trabalho. Aos representantes dos vários movimentos associativos, reafirmo a necessidade absoluta de trabalharmos em conjunto, pois só reunindo esforços seremos capazes de dar resposta a inúmeras situações com que somos confrontados. Saúdo também os órgãos de comunicação social aqui presentes e sublinho a sua importância para uma sociedade livre e esclarecida. A todos os convidados, muito obrigado pela vossa presença. Agora, uma palavra muito importante ao Presidente do nosso partido, Dr. Pedro Passos Coelho. Obrigado pela sua presença e pela sua coragem. A sua presença confirma para nós o apoio inequívoco do PSD Nacional ao projeto autonómico e o apreço que tem pelo trabalho do PSD Açores. Só a sua coragem permite rasgar com o passado de irresponsabilidade e imobilismo que mergulhou o país numa crise tremenda, condicionando o futuro e condicionando o governo a que o meu caro amigo preside. Nunca um primeiro-ministro teve uma herança tão má e nunca foi tão difícil de governar por causa dos partidos socialistas. Mas esse é o desafio de uma geração, da nossa geração e das outras que vêm a seguir. Sei, Sr. Presidente, que não estaremos sempre de acordo, mas sei que vamos ter de procurar sempre as melhores soluções. Senhoras e senhores convidados, caros congressistas, quero, no final deste nosso Congresso, dirigir uma palavra a todas as açorianas e a todos os açorianos. Aos que hoje sofrem por não ter trabalho, aos que se encontram em situação de pobreza ou em risco de nela cair, aos milhares de jovens que vivem na angústia de não conseguir encontrar ocupação, a todos quantos sofrem hoje as consequências da maior crise financeira de sempre do regime autonómico. Sei bem que as adversidades atuais não serão vencidas apenas com palavras, mas como Presidente do PSD Açores, quero transmitir-vos uma mensagem de confiança e de esperança no futuro. Como este Congresso demonstrou, podem contar com o PSD Açores ao vosso lado. Podem contar com o nosso partido para apresentar soluções. Podem contar com a nossa voz firme e empenhada
para denunciar as injustiças, para sinalizar as ineficiências, mas podem também contar com o PSD Açores para construir soluções. E as nossas ilhas precisam, com grande urgência, de soluções neste momento difícil. Apresentamos-nos hoje às açorianas e aos açorianos como um partido profundamente renovado nos seus órgãos regionais, rejuvenescido nas suas lideranças e pronto para enfrentar os desafios aos quais temos de saber responder. Tenho muito orgulho na renovação profunda que foi feita e nesta nova equipe que hoje apresentamos. Contudo, o trabalho de reestruturar, de reformar e renovar a que me proponho não se conclui com o fim deste Congresso. Bem pelo contrário, damos aqui hoje o primeiro passo de um caminho com propósitos firmes e claros. A todos aqueles que cessam as suas funções nos órgãos regionais de partido, assim como todos aqueles que saíram dos órgãos concelhios e dos órgãos de ilha, nas recentes eleições internas, deixo uma palavra de agradecimento. Uma palavra de muita gratidão pelo vosso empenho, pela vossa dedicação. São um exemplo para aqueles que agora começam esta caminhada. Todos somos poucos para o muito trabalho que temos pela frente. E conto com todos. Conto com todos na tarefa que deve mobilizar de aproximar cada vez mais o PSD Açores das açorianas e dos açorianos. Caros amigos, o PSD Açores surgiu perfeitamente identificado com um projeto de social-democracia para o nosso arquipélago e para o povo açoriano. O seu sucesso inicial e a posterior consolidação radicaram na clareza da sua identidade, no arrojo das suas propostas e no sucesso da aplicação das mesmas. A social-democracia foi apresentada aos açorianos como uma solução intermédia entre os exageros do capitalismo liberal e do socialismo estatizante. A social-democracia começa por ser democracia, isto é, uma forma de organização da sociedade em que os cidadãos gozam de liberdade e de direitos e o poder se baseia em eleições livres. Mas a social-democracia não se detém na democracia política. Assim genericamente descrita, avança para a construção da democracia económica, social e cultural. Como partido de liberdade, o PSD Açores assenta a democracia económica na livre iniciativa dos cidadãos. O Estado, no caso dos Açores, a região autónoma democraticamente organizada nos termos da Constituição e do Estatuto, não é, porém, apenas o árbitro do livre jogo das forças económicas e sociais. A social-democracia respeita a propriedade privada, inclusivamente dos meios de produção, a livre iniciativa empresarial e o lucro justo que recompensa os riscos dela, mas reconhece também ao Estado poderes de intervenção na economia para impulsionar o desenvolvimento e promover a justa distribuição de riqueza. Na social-democracia, os cidadãos têm perante o Estado direitos políticos, mas também económicos, sociais e culturais. A social-democracia rejeita a luta de classes e, por isso, o PSD Açores sempre foi um partido humanista e interclassista, acolhendo nas suas fileiras e em cargos dirigentes representação efetiva das classes trabalhadoras. Na realização do seu projeto, a social-democracia olha com especial atenção para os mais desfavorecidos, combatendo a pobreza e a exclusão social através da criação de postos de trabalho e estimulando, mediante uma educação exigente, a mobilidade ascendente de todos os cidadãos. O fundamento ideológico da social-democracia proposto pelo PSD Açores é uma concepção personalista do homem e da sociedade. A pessoa humana, cada pessoa humana tem uma imensa dignidade própria, da qual decorrem os seus direitos fundamentais, inalienáveis e que é preciso saber respeitar. O poder assegura a liberdade e os direitos das pessoas e também o cumprimento dos deveres e obrigações que decorrem da natureza social do homem e sem o qual o interesse geral e o bem comum acabam frustrando-se. Inspirada pela social-democracia do PSD Açores, a autonomia foi veículo de participação democrática dos cidadãos e das cidadãs. Entusiasmou as pessoas,
na realização de projetos coletivos, potenciou recursos escassos pelo aproveitamento das energias de todos e despertou a criatividade e o espírito crítico de todos os açorianos. Há política estatizante que leva o Governo a imiscuir-se em tudo, sufocando e amedrontando a iniciativa e a responsabilidade dos cidadãos. É esta política estatizante que sufoca e amedronta a iniciativa dos cidadãos, das famílias, das associações e do poder local, com lives até às vezes de vertigem totalitária. É preciso contrapor uma praxe de exercício do poder com abertura e diálogo, visando uma sociedade plural em que as pessoas se sintam realmente livres para construírem elas próprias a sua felicidade. Os açorianos e as açorianas, todo o nosso povo, onde quer que vive ou se encontre, precisa de recuperar a esperança no progresso solidário próprio de cada um e da nossa região autónoma como um todo. O PSD Açores tem de propor, novamente, à juventude açoriana os ideais exigentes e generosos da social-democracia, envolvendo a geração jovem com a sua força e entusiasmo no fortalecimento do povo açoriano nas 9 ilhas dos Açores e também na nossa diáspora espalhada pelo mundo. No nosso mundo global, as fronteiras quase se pode dizer deixaram de existir. Esta realidade não atemoriza o povo açoriano, que sempre soube o que é partir para longe terras e, com trabalho árduo, triunfar nelas. As novas facilidades de transportes e de telecomunicações têm de ser aproveitadas para que os que optaram por viver fora das ilhas não percam as suas ligações a elas e voltem mesmo, muitas vezes, para matar saudades, partilhar experiências e fortalecer sempre a identidade açoriana. Esta nova diáspora açoriana, que envolve alguns dos mais qualificados, deve ser aproveitada para valorizar a imagem dos Açores nos países de acolhimento e abrir oportunidades de natureza económica e de relacionamento político. No mesmo sentido, se deverá atuar relativamente às segundas e terceiras gerações, nascidas fora dos Açores, elas próprias também com mais altas qualificações e outros horizontes de inserção nos países onde, aliás, são cidadãos de pleno direito. Daí advirão importantes benefícios para a valorização da região autónoma dos Açores no contexto português e europeu. O projeto político do PSD Açores, a social-democracia para os Açores, com o seu apelo à responsabilidade individual e à participação reconhecidas como forças dinamizadoras de progresso social, é a resposta adequada para o tempo novo, de arejamento, de liberdade, de pluralismo que a região autónoma dos Açores e o povo açoriano verdadeiramente precisam. Iremos ampliar, aperfeiçoar e atualizar esse projeto, em diálogo com as açorianas e os açorianos e com as múltiplas instituições da sociedade insular, com determinação, sem pressas, mas sem descanso, sempre disponíveis para as missões que democraticamente nos forem confiadas, desde já, como maior partido da oposição no Parlamento Regional e com muitas responsabilidades concretas na organização do poder local democrático na região autónoma dos Açores. Estamos convictos, estamos mesmo convictos, de que a social-democracia continua a ser a melhor resposta aos problemas dos Açores e das açorianas e dos açorianos. Caras amigas e caros amigos, lancei aqui, no primeiro dia do Congresso, um desafio aos congressistas. Refletir sobre o que era ser-se açoriano na segunda década do século XXI e sobre o que era ser-se social-democrata nos Açores de hoje. Quero aqui, perante si, Sr. Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, mas também perante muitos congressistas e muitos mais açorianos, tentar dar uma resposta a estas questões. Ser-se açoriano é ser vizinho de outra ilha, não de um continente e muito menos ser um continente. Manuel Alegre diz que melhor do que a ilha em frente é a ilha imaginada. Mas ser-se açoriano, para mim, verdadeiramente, é ter a ilha em mim. É isso que é ser-se açoriano.
Martins Garcia dizia que, para quem nasce ilha, o mundo é todo ilhas. Os Açores são 9. E sem as 9, não somos Açores. E para além das 9 ilhas que constituem os Açores também são as ilhas que levamos para todos os cantos do mundo. E ser-se açoriano é ser-se herdeiro da Constituição Liberal, é trazer no sangue a longa história da resistência ao invasor e às pragas agrícolas e à fúria dos elementos. E é, sobretudo, ter com o mar uma relação de intimidade, como mais nenhum português pode ter. Ser-se açoriano é verdadeiramente ser-se um povo coberto de maresia. Como dizia Nemésio, a alma do Ilhéu exprime-se pelo mar. O mar é não só o seu conteúdo terrial, como o seu conteúdo anímico. As ilhas são o efêmero e o contingente. Só o mar é eterno e necessário. Portanto, ser-se açoriano é também ter uma visão panorâmica de Portugal oferecida pela distância. Uma perspectiva que nos permite relativizar as idiosincrasias e os humores e as arrelias de circunstância, deixando-nos concentrarmos-nos no essencial. E é também hoje. Ser-se açoriano é também hoje. Ser um português europeu no século XXI. Senhor Presidente, senhoras e senhores congressistas, açorianas e açorianos, nos Açores, na minha opinião, há 2 tipos de manuais que não funcionam. Os manuais de ciência política e os manuais de economia. A nossa realidade arquipelágica, demográfica e, por consequência, social, cultural e económica, impõe uma singularidade que não se revê naquilo que são os conceitos gerais e adquiridos. Temos das mais pequenas freguesias de Portugal e temos freguesias muito populosas. Temos a mais jovem freguesia de Portugal e temos das populações mais envelhecidas do nosso país. Temos orgulho na nossa terra e no progresso que construímos todos nas últimas décadas, mas temos ainda, infelizmente, a maior taxa de rendimento social de inserção de Portugal. Temos das melhores instalações escolares, mas temos das maiores taxas de abandono escolar e de gravidez precoce. Temos a melhor carne e o melhor peixe, mas temos das maiores taxas de pobreza persistente e 1/3 das nossas famílias vive com menos de 540 euros. Temos das melhores execuções dos fundos comunitários, mas temos o maior ritmo de crescimento e desemprego do país. Temos melhores condições de vida em todas as ilhas, mas tem vindo a aumentar a disparidade entre elas. Há ilhas que estão a ficar para trás. Há terras em todas as ilhas que estão a entrar em processos de desertificação. Temos, pois, muito orgulho no que conseguimos, mas também temos de ter consciência do muito que está a ficar para trás. É essa consciência que, enquanto políticos, mas especialmente enquanto cidadãos, temos de ter. Temos de iludir a ilusão que por vezes nos querem transmitir. Por isso somos convocados a participar, a colaborar, mas também a denunciar ao mesmo ponto que a dialogar. Senhoras e senhores, a autonomia é para o PSD Açores a resposta para construir o progresso das nossas ilhas. A autonomia tem passado, tem presente e é o futuro. Não podemos deixar que a autonomia seja uma mera arma de arremesso, nem um instrumento de luta partidária, muitas vezes usados por quem lutou contra a autonomia e perante a qual a autonomia foi construída contra esses partidos. E não podemos deixá-los agora assumir a autonomia que esses partidos lutaram contra como arma de arremesso político-partidário. A autonomia também foi construída contra o Partido Comunista, contra o Partido Socialista e contra a esquerda.
E agora, quem fez tantas maldades iniciais de autonomia quer se arrogar de autonomista. Não vamos deixar que isso possa acontecer. Mas, caros amigos, a autonomia não é um fim em si. É um meio para o nosso sucesso comum. É lutar para que a solidariedade exigida para fora seja confirmada cá dentro. É garantir que a subsidiariedade chegue aos Açores e seja assumida em toda a plenitude e a todos os níveis adequados de poder. É exigir compreensão e apoios externos, mas lutar por uma cada vez maior sustentabilidade. É, no fundo, cumprir o sonho de autodeterminação, mas com a expressão da sua justificação. E é dar autonomia aos sujeitos da autonomia, isto é, aos açorianos, acabando com a versão assistencialista da política e da governação. É colocar os Açores à frente dos partidos. É continuar a cumprir o sonho dos pais fundadores. Meus amigos, este é o desafio geracional que temos. A nossa geração, a minha geração, no poder e na oposição, tem de perceber a gravidade do momento histórico em que vivemos. As gerações anteriores resgataram a nossa região à pobreza e ao esquecimento. Esta geração não pode falhar. Tem de honrar o legado que recebeu. Por mim, tenho plena consciência de que, mesmo sujeito a incompreensões, temos de ter a coragem de superar a espuma dos momentos e das circunstâncias e apontar para algo mais profundo, que é o bem das açorianas e dos açorianos. Da minha parte, quero, de novo e publicamente, expressar ao Sr. Presidente do Governo Regional o meu entendimento de que mais importante que os partidos são os Açores e de que não será pelo PSD Açores que não serão encontradas as soluções para as aflições de tantos açorianos. Caras amigas e caros amigos, considero que falar verdade tem de ser um compromisso inabalável com os nossos conterrâneos, com os açorianos e com os açorianos. É tempo, mais do que tempo, e todos começarão a perceber a verdade que tem andado escondida e que aos poucos tem vindo a revelar-se na nossa região. É tempo de perceber que as responsabilidades para os problemas das açorianas e dos açorianos não derivam exclusivamente das medidas que nos chegam de fora. Falo, obviamente, da situação das finanças públicas da nossa região, onde avulta a dramática situação do Serviço Regional de Saúde, a exigir medidas urgentíssimas que evitem o seu colapso iminente. É tempo de perceber que uma dívida do Serviço Regional de Saúde que ronda os 1.000 milhões de euros não é sinal de boa governança e muito menos de boa gestão. É tempo de perceber que ter 3 hospitais em situação de falência técnica poderá provar muita coisa, mas não será seguramente boa governação e muito menos boa gestão. Ver recusado o fornecimento de medicamentos e outros materiais clínicos às unidades de saúde regionais por falta de pagamento não é sinal de boa gestão das finanças públicas, assim como não é sinal de boa governação. Andar permanentemente a pedir aos lavradores que esperem mais um bocadinho pelo pagamento das ajudas prometidas e que nunca mais chegam, não é sinal de boa gestão das finanças públicas. 2012 pode ter sido o ano de varrer as contas públicas para debaixo do tapete, de empurrar problemas com a barriga para a frente, de prometer pagar em 2013 aquilo que já há muito que devia estar pago. Mas, tal como um dia o país chegou a ter de pagar a fatura da irresponsabilidade histórica de José Sócrates, também nos Açores começam a chegar as faturas da irresponsabilidade governativa dos últimos anos. Com dinheiro a mais para fardamentos e instrumentos musicais, para a opulência dos gabinetes, para os gabinetes dos secretários regionais das empresas públicas e dinheiro a menos para satisfazer as necessidades de serviços essenciais às açorianas e aos açorianos. Não podemos deixar que se gaste em festa e circo o dinheiro que falta ao povo açoriano.
Convém, por isso, lembrar aos mais esquecidos, e infelizmente parece que nos últimos dias estão cada vez mais, que foram os governos do Partido Socialista, de lá e de cá, que acordaram com a Troika a diminuição do diferencial fiscal prevista na proposta de revisão de referências da Região Autónoma. Podemos ter e temos muitas discordâncias com o atual Governo da República, mas isso não justifica que se torturem os factos até que uma mentira passe por verdade. Foram os socialistas que submeteram o fim da diferenciação fiscal à Troika e foram os socialistas dos Açores que assinaram um memorando com a República onde se comprometeram que a região ficasse com essa diminuição fiscal. É extraordinário ver agora quem reivindica a autoria do memorando, e o Governo Regional tem dito que o memorando foi assinado com o Governo da República, tal qual como proposto, mas ver quem propôs esse memorando, quem o assinou, dizer-se agora surpreendido com esse aumento, ou a queixar-se de que é injusto. O PSD já diz isto há muito tempo, já diz isto há quase um ano. Há quem tenha o descaramento de afirmar que a redução da diferenciação fiscal foi colocada no acordo com a Troika, porque na altura não se conhecia, nesse momento, a alegada boa governação dos Açores. Não nos podemos deixar iludir. Os açorianos não se podem deixar iludir. Se esse argumento fosse verdadeiro, menos se compreendem os motivos que levaram a região a inscrever no tal memorando que propôs a diminuição da diferenciação fiscal no acordo que fez com o Governo da República. Ela não está lá por exigência do Governo da República atual. Nem foi o Governo da República atual que se lembrou dela. A única explicação que encontro é que o Governo dos Açores precisa de retirar esse dinheiro aos açorianos para atenuar as suas evidentes dificuldades de tesouraria, procurando atribuir as responsabilidades a outros. O que o Governo Regional dos Açores verdadeiramente pretende é que a fatura política recaia sobre a República e que a fatura financeira recaia sobre os açorianos, e ficando ele próprio a engordar nas suas receitas. Que fique muito claro, para nós, o atual diferencial fiscal não é uma benesse da República, não constitui qualquer favorecimento aos contribuintes açorianos, nem é uma ofensa aos contribuintes da República. Ele é a justa atenuação dos custos que derivam da nossa situação insular e ultraperiférica. E convém frisar, muito bem frisado, que alguns destes sobrecustos resultam dessa condição, são pela inação do Governo Central. É por isso que digo aqui, olhos nos olhos, ao Presidente do PSD Nacional, caro Pedro Passos Coelho. O PSD Açores considera que a diminuição do diferencial fiscal, prevista no acordo da Troika e proposta na revisão da Lei de Finanças Regionais, penalizadora e incorreta e geradora de dificuldades desnecessárias para as famílias e empresas dos Açores. Os deputados eleitos pelo PSD Açores darão conta desta nossa posição no local próprio, na Assembleia da República, propondo em concreto a manutenção do atual diferencial fiscal. Não hesitaremos em votar contra a proposta do Governo da República, caso ela não respeite aqueles que consideramos os interesses dos Açores, mesmo sabendo que o Governo da República está amarrado ao que os socialistas o meteram em casa. Não concordamos também com as intenções de transferência de obrigações financeiras para prestar serviços que são da responsabilidade do Estado, como é o caso do Serviço Público de Rádio e Televisão, do encerramento dos serviços de finanças e tribunais. Não podemos ainda aceitar o processo que asfixia a nossa Universidade, a Universidade dos Açores, continua mergulhada num processo terrível financeiro. Nem podemos concordar com a cobrança à região de tratamentos médicos prestados na Unidade de Saúde do continente, nomeadamente os tratamentos para os quais a região não tem capacidade de resposta. Mais do que uma questão de constitucionalidade,
é uma questão de razoabilidade para o tratamento de doentes, nomeadamente dos doentes oncológicos, e uma obrigatoriedade do Estado para com qualquer cidadão português. E nessa matéria terá que haver um entendimento, naturalmente, entre o Governo Regional e o Governo da República para poder obviar a isto, mesmo sabendo que os açorianos, neste momento, só pagam as taxas moderadoras. Fique claro, os açorianos no continente só pagam as taxas moderadoras e é assim que foi, é e vai ser. Mas é preciso haver um entendimento em relação à faturação, nomeadamente dos serviços para os quais a região autónoma dos Açores, por razões de escala ou por razões técnicas, não tem a capacidade para prestar na nossa região. Mas quero-vos dizer, caros companheiros e caras companheiras, o nosso combate não é contra o Governo Regional, nem contra o Governo da República. O nosso combate é em prol dos açorianos e das açorianas, em defesa dos seus interesses. E para isso colaboraremos sempre que necessário, mas criticaremos e opor-nos-emos sempre que tal se impuser. Não confundimos a árvore com a floresta. Os nossos adversários são o desemprego, as causas que levam ao número crescente de empresas que encerram a sua atividade, as consequências que sofrem as famílias que todos os dias entram em situação de insolvência, a fome que cresce em muitas das nossas freguesias e os novos pobres. O PSD Açores está totalmente disponível e empenhado na procura de soluções para os muitos e graves problemas que dificultam a vida de milhares de açorianas e açorianos. Não nos conformamos, não nos podemos conformar com os 20 mil desempregados de facto que existem nas nossas ilhas. Apoiaremos o Governo Regional nas propostas que forem apresentadas para combater a atual crise e aguardamos com expectativa a apresentação concreta das medidas recentemente anunciadas. De uma oposição responsável, os açorianos podem esperar que não seja apenas do contra, que não se limite a criticar, que não se fique pelas palavras. Se o Governo Regional quer mesmo, mas se quer mesmo dialogar, o PSD Açores já o disse e repete. Estamos prontos e disponíveis para ajudar as açorianas e os açorianos a saírem desta crise, embora boa parte dela seja por culpa do Governo Regional. Tanto em matérias de regime como em matérias de assuntos de governação, temos vindo a expressar o nosso entendimento, as nossas propostas e a nossa disponibilidade concreta para o diálogo. Desde a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, à luta pela manutenção do volume de apoios comunitários, à Universidade dos Açores e o seu financiamento, ao Serviço Público de Rádio e Televisão, até à base das lajes ou à titularidade da região dos direitos de prospeção dos fundos marítimos. O PSD Açores, nestas matérias, afirma aqui a sua posição intransigente na defesa dos interesses autonómicos. Mas estamos também prontos para ajudar o Governo Regional em matérias de governação, nomeadamente com medidas para travar o processo de destruição de emprego em curso e com propostas de programas de natureza estruturante para a criação de postos de trabalho. Já propusemos, designadamente, que deverá ser criado um programa que junte os esforços do Governo, das autarquias, das associações empresariais e das escolas profissionais na orientação da formação para uma efetiva empregabilidade, onde o estabelecimento de ninhos de empresa, a criação de fundos de capitais de risco e o apoio ao autoemprego devem ser prioridades. Mas assumimos também o compromisso de apresentar ao Parlamento Regional uma proposta para a criação de um programa de apoio às famílias em situação de insolvência, com uma incidência muito forte nos casos dramáticos de casais quando ficam os dois desempregados. Não podemos deixar entregue a si própria uma família que perdeu as suas fontes de rendimento. Estamos também, caros amigos, ainda disponíveis e preparados para contribuir para a criação de um fundo de apoio a empresas, em concertação com a banca, os representantes do meio empresarial, associativo e cooperativo. O objetivo deste fundo será a criação de sinergias para obter os meios e o capital necessários à revitalização do tecido empresarial e do setor cooperativos regionais. Por outro lado, tendo em conta que o POSEI Agricultura e o POSEI Pescas, desde a reforma de 2006, são programas elaborados pela região e aprovados pela Comissão Europeia, o PSD Açores está também disponível e preparado para a apresentação de propostas que adequem os respectivos conteúdos às necessidades mais prementes dos agricultores e pescadores açorianos que se veem em abraços com a contínua diminuição de rendimentos. O PSD Açores está ainda disponível para colaborar na convergência de soluções que permitam libertar de forma progressiva os constrangimentos a que está sujeito o Serviço Regional de Saúde e que o colocaram à beira da falência. Caras companheiras e caros companheiros, quero agradecer
a todos os que contribuíram para o sucesso deste Congresso. E dizer-vos, e aos muitos amigos que nos escutam lá fora, que a minha maior preocupação é não desiludir aqueles que depositaram a sua confiança em mim. A todos quantos aqui e lá fora me escutam, posso assegurar que vou dar tudo o que tenho e posso para o sucesso deste projeto. Mas permitam-me agradecer, de forma particular, à minha família, à minha mulher, à minha filha e aos meus filhos. Quero pedir-vos desculpa pelo tempo que vos tiro. Para mim, a família é o mais importante que temos na vida. É o princípio e o fim de tudo. E é pelos nossos filhos que vivemos. Para a minha mulher em especial, vai o meu amor, carinho e a eterna gratidão por me sofrer, por me tentar compreender e por me permitir dedicar do corpo inteiro à política. Açorianas e açorianos, quero por fim dizer-vos que podem contar com um novo PSD Açores. Não temos pressa. Os partidos não podem ser meras máquinas eleitorais para vencer e perder eleições. Os partidos existem para servir as pessoas. Queremos servir os açorianos e queremos que os açorianos se revejam em nós. Queremos reconstruir o enlace dos açorianos com o PSD Açores. Os açorianos mudaram e o PSD Açores tem de mudar também. Os desafios que a nossa região hoje enfrenta não são inultrapassáveis. Estamos num tempo difícil para o PSD Açores, para os Açores e para o país. Todos estão convocados para esta tremenda vitória que vai ser vencer a crise e recuperar Portugal, ganhar o PS e moldar de novo o destino dos Açores. Muitos sei que estão tristes e preocupados, mas é preciso que saibam que nunca vale a pena baixar os braços, vale a pena ir em frente, lutar e trabalhar, resistir, insistir, decidir e arriscar. É isso que temos de fazer. No nosso património genético está a coragem para vencer estes desafios. Sinto que estamos a ser postos à prova e é o bom futuro dos nossos filhos que poderá confirmar a nossa vitória. Nós, açorianos, temos um passado construído a vencer adversidades, a conquistar a natureza, a desbravar terrenos inóspitos. Tenho a firme convicção de que juntos vamos conseguir ultrapassar as dificuldades que hoje conhecemos. Com o trabalho de todos, será possível construir um amanhã melhor para todos. Podem, pois, contar com o PSD Açores para esse trabalho. Estamos preparados. Juntos vamos conseguir. Viva o PSD Açores, viva Portugal, viva os Açores!